Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Papo Reforma. Hoje nós estamos aqui para dar start e começarmos o primeiro Drops do Max. Isso mesmo, serão gotas aí de informação sobre a palavra, trazendo para você de fato a revelação sobre a graça, sobre o evangelho da graça. Antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ative o sininho para você acompanhar aí todos os drops do Max, porque serão vários, tá certo? E hoje, para sermos bem rápido, eu já quero entrar com a primeira pergunta aí com o nosso convidado, o Max. Maurício W. Max está conosco e a gente vai falar hoje sobre a graça. Isso mesmo, pessoal. E a primeira pergunta, Maurício, para a gente começar aí com esse primeiro Drops é o seguinte: quando Deus estabeleceu a graça sobre a humanidade, Max? Bacana, Kennedy. Abraço a você, abraço a todos aí. Para a gente falar sobre graça, nós precisamos entender o que é esse termo, né? Então existe uma convenção de entender que graça é um favor imerecido, ou seja, é algo que é recebido por alguém que não merecia receber em hipótese alguma. Lembra do ladrão na cruz? O que aconteceu ali? Uma expressão da graça do Senhor. Ele não merecia estar no paraíso, né? E o Senhor concedeu a ele que estivesse no paraíso naquele momento. Então, graça é um favor imerecido. Se pensarmos que graça é um favor que nós não merecíamos e recebemos, nós vamos entender que Deus sempre foi gracioso. O que aconteceu no Éden? O Éden era um jardim dentro do Éden, né? O jardim do Éden, onde Deus colocou Adão e Eva para viverem, né? O Éden era perfeito, maravilhoso, assim, a expressão da perfeição de Deus. Nada no Éden não podia ser satisfeito imediatamente, né? Então, o que aconteceu? Adão mereceu o Éden para recebê-lo? De forma nenhuma. E ele recebeu. Então, a graça sempre foi componente da ação do nosso Deus. Uau, muito top, Maurício. Algumas vezes aí eu já ouvi algumas pessoas, Maurício, dando outras linguagens para a graça. Você já ouviu algum outro tipo de expressão a não ser essa que você acabou de mencionar para nós? Graça é um favor imerecido. Você já ouviu algo que seja diferente dessa ideia que você acabou de nos trazer? Aí na sua experiência, você já ouviu algum termo diferente ou teria uma outra abordagem? Conta pra gente. Não, eu desconheço qualquer outra abordagem que não seja essa. Que a graça é realmente algo que recebemos e que não merecíamos receber. E mesmo assim recebemos. Quando Deus nos concede a graça, fica muito claro, nós precisamos entender isso, senão a gente não vai alcançar a dimensão total da graça. Nós não merecíamos. Ou seja, se fomos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, precisamos entender. Nada que possamos ou poderíamos, ou venhamos a fazer, pode startar, pode disparar a graça a nosso favor, de maneira nenhuma, por mais que esforçamos. É um presente, algo de graça. Muito top. E me conta, Maurício, então, eu queria melhorar a primeira pergunta. Quando que a Aliança da Graça foi inaugurada? Foi com Cristo, não foi? Então, sim e não. Não foi com Cristo quando ele nasce. Não foi com Cristo durante a sua vida toda. Seu ministério, os milagres que ocorreram, os ensinos que ele proferiu. Não foi. O autor da carta aos Hebreus diz lá no capítulo 9, versículo 17. Você tem como projetar ou ler para mim aí, Kennedy? Tem sim, vamos Maravilha, transitar aqui. Ó, o que diz aí a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 17? Porque um testamento não tem torça, senão pela morte, visto que nunca tem valor, enquanto o testador vive. O que o autor da carta aos Hebreus está dizendo aí? Que um testamento ele só tem valor quando o testador morre. E é isso mesmo, né? Então vamos lá. Quando Cristo nasce, ele está na lei ou na graça? Visualmente, operacionalmente, na vida que ele
se esvaziando de toda a sua divindade, vem e encarna como um ser humano, como eu e você, né? O que aconteceu ali? Lei. Ele estava debaixo da lei. E era necessário, porque ele veio cumprir a lei. Então, ele estava sob a aliança da lei. Durante todo o seu ministério, até o momento em que ele diz, está consumado, e entrega a sua vida ao Pai, e ali morre, ele está debaixo da lei. O que acontece a partir da morte, o autor da Carta aos Hebreus esclarece. Inaugura-se um novo testamento. O testamento da graça, a aliança da graça, né? Então, pessoal, o Novo Testamento não começa em Mateus capítulo 1, versículo 1, viu? Começa na morte de Cristo. Uau, Maurício, então você... Peraí, rapidinho, só pondo os parafusos aqui em ordem. Você está dizendo para mim que todo o processo, antes de Jesus estar na cruz e dizer está consumado, a gente só tinha uma sombra, só pitadas, só fagulhas do que iria acontecer. E que, de fato, a gente só recebeu a bênção, o presente da graça, depois que Jesus morre ali na cruz. Exatamente, Ken. Exatamente. Tudo que aconteceu antes apontava para a graça, apontava para o que ia acontecer a partir da morte carnal de Cristo. Né? Então, assim, tudo é sombra. Se você projetar, eu estou vendo aqui, estou com uma luz aqui, Kennedy, e coloquei minha mão aqui, estou vendo a sombra na mesa. Eu olhando a sombra, eu sei que é uma mão, mas eu só vou ter uma ideia clara da mão quando eu olhar para minha mão. Olhar para a sombra, eu só tenho uma ideia vaga. Então, toda aliança da lei, tudo que veio antes da morte de Cristo é sombra do que viria depois. Muito top. E me conta, Maurício, entendido aí esses pontos, então quer dizer que salvação, então, é pela graça? E aí, como é que fica as obras? Aonde que fica as obras? Tem muita gente que recusa as obras, né? Porque entende que só a graça é suficiente. Para a salvação, sim. Mas para a manifestação da salvação, não. A manifestação da salvação são obras. Nós somos criados desde o princípio para boas obras. E essas boas obras só vêm a partir através da graça nos salvando, mediante a fé. Então, as obras são fundamentais na vida do cristão que foi salvo pela graça. É a manifestação, é como se fosse a carteira de identidade, é como se fosse o crachá do cristão, são as obras. Então não existe nenhuma contradição entre Paulo falando sobre a salvação pela graça e Tiago falando sobre a importância crucial das obras. Elas se completam. Uau! Maurício, eu acho que eu nunca tinha ouvido assim de maneira tão esclarecida e como que se fosse um tiro na minha cara explicando salvação e obras. Muito obrigado. Mas me conta aí, existe um movimento acontecendo no Brasil, Maurício, e aí uma galera, né, falando muito sobre a graça, mas falando sobre uma graça libertina. Tem condições de você falar um pouquinho da sua visão sobre isso para nós? O que se dá aí essa graça da libertinagem? Agora tudo pode, esquece as obras, agora tá tudo liberado, Jesus veio e resolveu a parada toda, não precisa da gente preocupar com mais nada, vamos botar para moer. Fala um pouco para mim sobre isso daí. Então, esse aí é o grande ensino de um cara chamado Capeta, que vive no quinto dos infernos. É bem isso mesmo. Não é? Então vamos lá. A graça é suficiente para me salvar. Então vamos cair na gandaia. E na realidade, todo aquele que foi salvo pela graça passa a ter uma nova vida. Aquilo que ele praticava antes, ele não pratica mais. Então, salvação pela graça e libertinagem, né, são coisas mutuamente excludentes. Ou existe esse e não existe esse, ou existe esse e não existe esse. Top. Um se completa, no sentido assim, né? Ou melhor, um descompleta, ou melhor, um inutiliza o outro. Olha só, isso mesmo. Né? Então, eu vivo uma vida libertina. Eu nunca fui salvo.
Você pode ter certeza. Se você vive uma vida libertina, você nunca passou nem perto da salvação pela graça. E se você é salvo pela graça, você não quer mais tudo aquilo que vem dessa vida libertina. Você é um novo homem, uma nova mulher, um novo filho, né, diante do Senhor. Mesmo que essa pessoa possa ter ido lá dentro da igreja, seja evangélica, carismática, católica normal, e tenha... Normal assim, né? No sentido não que seja carismática, né? Levantado a mão, reconhecido o Senhor e ter saído. E mesmo que isso tenha acontecido, né, Maurício? A pessoa pode continuar... Fez aquilo de maneira, vamos dizer, falsa, farsante. Muitas vezes até não estava consciente de que era uma farsa. Mas foi uma farsa. Logo em seguida ele já percebe que é tudo aquilo que aconteceu nesse momento aí de entrega e tal, não teve valor eterno, porque ele volta à prática das coisas que ele não deveria mais praticar, volta ao anseio daquilo que ele não deveria mais ansiar, volta a fazer e a buscar e a ter objetivos que não fazem parte da vida dele mais. Foi apenas um evento, né? Tem até registro de foto, filme, tem até aquele certificadozinho, né? Tal, mas não vale absolutamente nada. 1 mês, 2 meses depois, a pessoa está na mesma vida que estava antes. Salvação pela graça muda drasticamente a vida de um ser humano. Muito top, Maurício, muito acrescentador. Quero agradecer, foi assim de grande valia. Muito obrigado mesmo. Esse foi mais um Drop do Max e a gente está aqui para de fato acrescentar no reino. Muito obrigado mesmo, Maurício. Valeu, Kendi. Abraço a todos aí. Até mais. Tamo junto. Faz o seguinte, pessoal, se inscreve, deixa o seu like e acompanha Por aqui. favor. Ative o sininho para você acompanhar aí o próximo Drops do Max. Tá certo? Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo Drops. Tchau, tchau. Fui.